Então, vamos lá na sequência do que nós conversamos no último vídeo, né? No último vídeo, nós falamos sobre todo esse excesso de estímulos, né? Como que o excesso de informação entrando no planeta através de tecnologia, IA e tudo isso aí que a gente vê, faz com que a gente fique mais ansioso, mais ansiosa, traz exaustão física e mental e uma irritabilidade absurda. Isso a gente viu no último vídeo. A gente viu também na última aula que toda vez que eu fujo, toda vez que eu fico ansiosa, cada vez que eu tento fugir do que eu estou sentindo, com distrações, esse sentir aumenta. Eu fico buscando uma dopamina rápida lá, com tela, com álcool, com açúcar. E aí eu não fico, a sensação de ficar mais calma é rápido, passa rapidinho, né? Aí sem tomar mais uma coisinha, eu tenho que precisar de mais uma telinha, porque não é o suficiente. A gente fica viciada em dopamina, quando fica tentando fugir do que a gente sente. E a gente também viu na última aula que sentir é natural. Eu acho que isso daí trouxe um super alívio para muita gente que assistiu o primeiro vídeo. Por quê? Porque a gente fica sentindo um monte de coisa e fica se perguntando, será que tem alguma coisa errada? É só eu que estou sentindo tudo isso? É só eu que estou nesse cansaço absurdo? Eu estou irritada, mas não sei por que eu estou irritada. Eu não tenho motivo para estar irritada. O que está acontecendo? Eu não tenho motivo para estar irritada. O que está acontecendo? Então, vimos na semana passada que sentir é natural. E sentir qualquer coisa é natural. Então, quando eu identifico, quando eu me acostumo a perceber, a estar presente para perceber o que eu estou sentindo e dar nome para o que eu estou sentindo, lembrando que sentir é natural e que eu posso sentir qualquer coisa, inclusive aquelas coisas que a gente não gosta muito de sentir, né? Raiva, ciúme, inveja, vergonha, medo. E aí a gente sente, não posso sentir isso, eu não sinto isso. Quando a gente lembra que a gente pode sentir, inclusive, essas coisas que a gente não gosta de sentir, o que acontece? O nosso sistema nervoso se acalma, se tranquiliza. E aí ele manda uma informação para o seu corpo falando que tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo. E é nesse momento que você volta para o teu centro de percepção da realidade através do corpo. Esse é o mecanismo que a gente viu semana passada. Hoje, a gente vai falar sobre o seguinte tema: você é autor ou refém da tua própria história? E para a gente começar a falar disso, a gente precisa entender, a gente vai entender hoje aqui, de onde vêm os comportamentos e repetições que fazem a gente sentir que a gente não está saindo do lugar. Toda vez que eu percebo uma repetição, eu fico com aquela sensação, nossa, mas está acontecendo isso de novo, né? Por que isso está acontecendo? Vamos entender de onde vêm esses comportamentos e essas repetições. Para a gente começar a entender isso, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é como é que funciona a mente humana. Então, para trazer um exemplo bem simples, é como se a mente humana ela fosse um grande computador. É um sistema inteligente que capta, interpreta e armazena informações o tempo inteiro. E a partir dessa visão da mente, né, um grande computador que está o tempo inteiro captando, interpretando e armazenando informações, a gente vai analisar aqui 3 aspectos principais que alimentam essa repetição de comportamento que faz a gente ficar sentindo que está correndo atrás do rabo. O primeiro ponto, gente, é a gente pensar o seguinte: tudo aquilo que você vive passa pelo teu sistema nervoso através dos 5 sentidos. Então, eu tenho 5 sentidos, cada sentido tem um órgão principal, um órgão físico principal. Esse órgão físico tem um receptor neural, receptor nervoso, conectado com o seu sistema nervoso central, que vai buscar
um significado, uma interpretação e um armazenamento da informação da experiência. Então, o caminho é, eu tenho uma experiência externa, os 5 sentidos captam a experiência, a mente interpreta ou dá um significado para o que está acontecendo e o seu corpo armazena a experiência. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês é, para a mente buscar um sentido, um significado, ela vai buscar a interpretação dessa experiência através de uma referência. Então, a sua mente, ela sempre vai buscar a referência anterior, ou o que ela já conhece que se parece com isso que está acontecendo agora. Por que a mente faz isso? Para poder avisar o seu corpo se você está em perigo ou se está tudo bem. Posso relaxar no que está acontecendo aqui? Ou o que está acontecendo é perigoso, eu preciso ativar o meu sistema de alerta. E quando a mente vai buscar essa referência, ela vai buscar basicamente em 2 lugares dentro do nosso inconsciente. Ela vai buscar na memória do corpo. Então, o que esse corpo já viveu que é parecido com isso que está acontecendo, para eu saber se isso é uma experiência de dor ou uma experiência de prazer. Se eu preciso me defender ou se eu posso me abrir para a experiência. Isso significa que tudo o que você viveu desde que você nasceu nesse corpo está registrado no teu corpo. Nossa, mas tudo, todos os dias da sua existência, desde que você saiu da barriga da tua mãe, e antes, tá? Mas vamos falar já disso. Tudo que você viveu da hora que você saiu da barriga da tua mãe até agora, tudo o que você viveu, acordado e dormindo, está registrado no teu corpo. Um outro lugar que a tua mente vai buscar no teu inconsciente uma referência é no que eu chamo aqui de memória ancestral. E essa memória ancestral, ela não estou falando sobre uma ancestralidade, uma espiritualidade, uma coisa mística, cósmica, esotérica. Eu estou falando sobre código genético. A memória ancestral é a informação que foi passada para o seu corpo através do código genético. E essas informações, segundo estudos relativamente recentes aí, né, da neurociência e da epigenética, dizem, inclusive tem um livro que eu amo citar, que é um livro que chama Não Começou com Você, que fala o seguinte: quando a sua bisavó estava grávida da sua avó, a sua mãe e você já estavam na barriga da sua bisavó em potencial. O que isso significa? Que de cara você carrega a memória, pelo menos, da sua bisavó. Só que essa memória que você carrega e que a sua mente vai buscar uma referência do que está acontecendo agora na sua vida, pode ser bem mais antiga do que 3, 4 gerações. Por quê? Porque da mesma forma como você estava na barriga da sua bisavó, a sua mãe estava na barriga da bisavó dela e a sua avó estava na barriga da bisavó dela. Então, se você pegar isso como uma rede de informação, gente, isso a gente vai parar uma macaca, a gente vai parar lá no sei lá, em Eva, não sei. Vamos parar no primeiro útero. Pode ser que vá parar nisso. Segundo as experiências que eu tenho com o meu trabalho, a gente está falando de pelo menos 20 úteros antes de nós, que pode vir da tua mãe e do teu pai. É coisa pra caramba, né? É memória pra caramba para sua mente buscar uma referência para falar para você se você tem que se defender ou se abrir para a experiência. E aí, o que acontece? A partir da interpretação que a tua mente dá para a experiência que você está vivendo, qual que é o próximo passo? Reação. Você reage a partir do que a tua mente te conta que está acontecendo com você agora. E essa interpretação, ela pode estar totalmente distorcida. Por quê?
Porque não pode estar acontecendo nada de perigoso, mas alguma coisa engatilhou uma memória da infância, ou uma memória que pode vir da sua tataravó, e que pulou através da experiência que você viveu. Isso é o que a gente chama hoje de gatilhos emocionais. Então, o que é o gatilho emocional? Eu tenho uma experiência que interage com a minha emoção, busca uma sensação e me faz reagir de forma emocionada. Qual que é a treta disso daí? É que cada reação que você tem ao que está acontecendo à sua volta vai gerar ou uma repetição ou um novo caminho neural. O que normalmente acontece é gerar uma repetição. Fica gerando repetição, e repetição, e repetição. Sai pessoa e entra gente na sua vida e a experiência continua a mesma, o mesmo cenário, a mesma historinha com personagens diferentes. Eu mudo de emprego, eu mudo de casa, mas para onde eu vou, eu tô, né? Como diria o outro. Tento fugir de mim, mas aonde eu vou, eu dou de cara comigo o tempo inteiro. Quando é que isso para, então? Quando você questiona, quando você percebe que está repetindo um padrão e você pensa assim, caramba, isso está acontecendo de novo, mas não é possível. De novo eu estou passando por isso, de novo eu estou sentindo isso. Quando você tem a capacidade de questionar, acontece o quê? Você tem a oportunidade de criar um novo caminho neural, que é o que vai criar também uma nova referência. Então, eu questionei, está repetindo, tá? Tem uma outra forma de eu fazer isso daqui? Ou eu tenho que fazer do jeito que eu sempre fiz? Quando você consegue questionar e consegue reagir de uma forma diferente, ou pelo menos cogitar a possibilidade de reagir de uma forma diferente, o que acontece? Cria um novo caminho neural, criando uma possibilidade de você criar uma nova referência. O que acontece quando você cria uma nova referência? Ela também é incluída no seu banco de dados. E aí, a próxima vez que você passar por uma experiência que outrora você julgava uma coisa perigosa, se você já criou uma referência nova de que pode ser que não seja tão perigoso assim, e aí você tenta e dá certo, quando você passar de novo por essa experiência ou por algo parecido, que engatilhar a mesma emoção de ansiedade, de medo ou de qualquer coisa, o que vai acontecer? Sua mente vai buscar a referência, mas ela já vai encontrar uma referência nova. E aí você tem a oportunidade de firmar esse novo caminho neural, criando um novo comportamento. Tudo bem? O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é super importante para a gente entender a repetição do comportamento, é o quê? Quanto mais você repete o comportamento, mais você se identifica com ele e mais você vai acreditando que você é aquilo. Então, eu passei 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos fazendo a mesma coisa, acreditando na mesma coisa, reclamando da mesma coisa. O que acontece? Eu passo a acreditar que eu sou assim, ou que eu gosto disso, ou que eu não gosto disso, ou que eu não consigo mudar, ou que eu não sou bom ou boa em alguma coisa. A repetição vai sempre te convencer de que aquilo é normal. E por que a mente faz isso? Será que a mente é uma grande vilã? Ela está aqui para dificultar a tua experiência? Não. A mente faz isso porque uma das funções da mente é automatizar o maior número de coisas possível para tornar a tua experiência mais fácil. É a mesma coisa que acontece quando você começa a usar um novo sistema de computador. Primeira vez que você entra, você tem que descobrir lá onde que é o microfone, onde que você abre a tela, onde que você deixa a tela maior. Depois, o que a nova tecnologia, principalmente tecnologia IA, faz? Ela deixa registrado o seu último acesso. Para a próxima vez que você entrar, o negócio já está pronto. E aí você não tem todo esse trabalho de novo. Ou seja, a mente, ela faz a mesma coisa.
Qual que é o problema da mente automatizar as coisas que a gente repete? Se você não estiver presente, percebendo o seu comportamento, percebendo a repetição da experiência, percebendo aquilo que te desconforta ou não, você passa. Essa adaptação te convence de que você não pode, mas que você tem que. Não posso mudar, não posso falar isso, não posso desagradar o outro, não posso fazer tal coisa, mas eu tenho que ser forte, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que agradar todo mundo, eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, porque é mais fácil. E porque mudar vai dar trabalho. Qual que é o resultado disso? Insatisfação, reclamação, revolta, dependência. E mais do mesmo que você já não quer mais. A sua capacidade de questionar esse desconforto é o que abre um espaço para você pensar: tem como fazer alguma coisa diferente disso daqui? Esse ciclo vicioso de insatisfação, reclamação, revolta, dependência fortalece um sistema de identidade antigo, que é isso que você acha que você está acostumado a funcionar, a pensar, a sentir, e fortalece a ideia de que falta alguma coisa, de que você é incapaz de alguma coisa, ou que você tem que sofrer porque a vida é assim, não tem o que possa ser feito para mudar. Exatamente nesse ponto que a pessoa se apega no sofrimento, se apega naquela identidade antiga, naquele padrão antigo, e defende esse padrão, usando qual arma para defender este padrão? Uma coisinha muito conhecida por todos e todas aqui, chamada culpa. Culpa. O que a tua mente faz? Para você defender esse conhecido, esse ruim conhecido, você usa a culpa. Você se culpa por você não estar vendo a vida que você queria. Você se culpa pelo que você fez no passado. Você se culpa pelo que você permitiu que fizessem com você no passado. Ou você culpa alguém. Eu culpo meu pai, eu culpo minha mãe, eu culpo meu trauma de infância. Eu culpo minha mulher, minha ex-mulher, meu marido, ex-marido, filho, vizinho, governo. E aí, toda vez que eu me apego na culpa, o que acontece? Eu me apego na dor e no sofrimento. Isso é exatamente o que faz você ser refém da tua própria história. Tudo isso que eu trouxe até aqui é o que faz você se manter refém da tua história. Por quê? Porque ou você está no comando da tua história e você pode mudar o teu comportamento e, consequentemente, a tua realidade, ou você é vítima do que você está vivendo. Você é vítima da própria vida. E, gente, por mais maluco que possa parecer isso, é confortável. É confortável a gente acreditar que a gente é vítima do que está acontecendo com a gente. É confortável a gente se culpar. É confortável a gente culpar alguém pela nossa própria. É mais confortável do que você mudar. É mais confortável do que você mudar. Porque para você mudar, você precisa fazer o quê? Você precisa começar a ter uma nova reação, um novo comportamento. E aí chega a segunda parte do nosso tema, que é: como, então, eu me torno autor ou autora da minha realidade? Se eu estou há tantos anos repetindo um padrão, percebendo, reclamando, me vitimizando, achando que a vida não presta porque as coisas não estão acontecendo exatamente do jeito que eu queria que acontecesse. E quanto mais eu me revolto, mais eu reclamo, mais eu me fico insatisfeita, mais eu crio isso que eu não quero, como que eu mudo isso? E é aqui que vem a chave que eu vou entregar para vocês. Porque eu vou entregar para vocês um
mapa. Um mapa. Né? E esse mapa, ele envolve o quê? Ele envolve 3 conceitos básicos para a gente começar a observar. Gente, esse mapa, ele é testado e funcional. Tá? Tem algumas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo que estão vivendo esse mapa há algum tempo e sabem que ele funciona. Qual que é a base desse mapa? A base desse mapa é autonomia, autenticidade e autorresponsabilidade. É um caminho que eu vou entregar para vocês. Autonomia. Autonomia é a sua capacidade de estar presente e perceber o que está acontecendo com você. O que está acontecendo na minha mente? Primeiro, vamos começar pelo corpo, né? A gente começa de fora, vamos da periferia para dentro, né? Então, primeiro eu percebo o que está acontecendo com o meu corpo. O que está acontecendo com as minhas emoções? O que está acontecendo com a minha mente? O que está acontecendo à minha volta? Qual que é a experiência que eu estou vivendo? Identificar os fatos pura e simplesmente sem julgar nada. Só é o que é, só o fato. Apenas o fato. Autonomia, quando a gente se torna autônomo, né? Emancipação, autonomia, é a sua capacidade de perceber por você. Você não precisa de alguém falar para você o que está acontecendo. Você percebe o que está acontecendo. Certo? Então, esse é a primeira parte do caminho. Segunda parte do caminho é a autenticidade. O que é a autenticidade aqui? É a minha capacidade de confiar no que eu estou percebendo, aceitar o que eu estou percebendo e confiar no que eu estou percebendo. É onde a maioria das pessoas emperra. Porque às vezes eu até percebo o que está acontecendo, mas e para aceitar? E para aceitar que eu estou fazendo terapia há 10 anos e eu estou ainda falando da minha criança interior? E para aceitar que eu pensei, imagina, eu estava certa que eu já tinha curado esse trauma. E aí, quando eu vou ver, eu estou de novo revisitando esse mesmo. E para aceitar, a mente, ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar fazer você negar o fato. Ela vai te colocar numa ilusão daquilo que você gostaria que estivesse acontecendo para tirar você da realidade. Então, aceitar os fatos é imprescindível. Aceitar os fatos é o que vai fazer você voltar para casa 1 ou se avançar para a próxima casa. A aceitação não é impotência, resignação incondicional ao que está acontecendo. É só você aceitar os fatos. Aceitar que os fatos não vão mudar porque você não gosta do que está acontecendo. Seu passado não vai mudar porque você não gosta, porque você acha que não era para ter acontecido o que aconteceu. A história vai continuar a mesma. Vai continuar, aconteceu o que aconteceu, está acontecendo o que está acontecendo, você está sentindo de novo, você está de novo revisitando esse mesmo trauma. A aceitação te coloca no terceiro passo desse caminho, que é o quê? A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nada mais é do que você parar de se culpar o outro, culpar a tua história, culpar o passado e assumir a responsabilidade de mudar a maneira como você reage à sua própria experiência, à sua própria história. Sabe por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. A responsabilidade é sua. A menos que você tenha menos de 18, tá? Tecnicamente, até 18, o que acontece é que você não tem emancipação, você não tem autonomia, né? Por todas as suas decisões, por todas as suas ações e tudo mais. Caso contrário, se você tem mais de 18, a responsabilidade é sua. Enquanto você não assumir essa responsabilidade, nada muda na sua vida. Ou você se dispõe a assumir a sua responsabilidade de mudar a maneira como você reage ao que está acontecendo, e muda, e começa a ver uma mudança real, ou o que acontece?
Você vai continuar repetindo os padrões familiares, os padrões da infância, tudo aquilo que você já conhece, continuar reclamando, continuar insatisfeito, continuar estressado, cansado e tudo mais. Tá, mas e como é que a gente faz isso? Como é que a gente começa a... Como é que é isso na prática? Na vida real, no dia a dia? No dia a dia, isso funciona, gente, quando eu começo a contar uma nova história para mim mesmo. Se a minha mente está há muitos anos escutando a mesma história, que eu tenho que, ou que eu não posso alguma coisa, ou que eu sou de uma determinada forma, ou que eu não vivo sem isso ou sem aquilo, se eu não começo a contar uma nova história, eu não consigo convencer o meu corpo de que tudo bem eu trilhar um novo caminho, tudo bem eu reagir de uma nova forma. Toda e qualquer mudança, como que o meu corpo vai interpretar? Ou melhor, minha mente vai interpretar como perigo e vai fazer o que com o meu corpo? Vai acionar o meu sistema de defesa, fazendo com que eu fique alerta. E essa sensação de alerta, a sua mente, ela não consegue identificar se esse estado de alerta e de perigo é uma arma na tua cabeça ou um leão que vai te devorar, ou se é uma memória do passado que está subindo e está fazendo você sentir tristeza, que é uma coisa que você não quer sentir, por exemplo. Então, a gente precisa começar a contar uma nova história para a nossa mente. E é aí que eu vou propor um novo exercício para essa semana. Qual que é o novo exercício? Decida estar presente. Decida estar presente com o teu corpo, para você conseguir perceber o que está acontecendo à sua volta. Quando eu me coloco nesse estado de presença, fica mais fácil de eu conseguir perceber a historinha que a minha mente está contando de novo, aquela emoção que eu pensei que já tinha resolvido, que está voltando, a experiência que eu estou criando, a dificuldade que está acontecendo, que está repetindo de novo. Eu só consigo perceber isso na presença. E isso dá trabalho, gente. É por isso que eu estou propondo um exercício, tá? Como que a gente treina a presença? Corpo. 5 sentidos. Lembra? A gente tem 5 sentidos para sentir no corpo. Então, quanto mais presente eu estou com o meu corpo, mais eu consigo perceber o que está acontecendo na minha realidade, na minha mente, nas minhas emoções, os meus vícios de linguagem. Segunda parte do exercício. Primeira parte, estar presente, se dispor a estar presente e perceber o que está acontecendo, certo? Segunda parte, se dispor a reconhecer a repetição. E não é reconhecer para ninguém, é reconhecer para você mesma, para você mesmo. É você perceber que você está repetindo, você está reclamando a mesma coisa. Que você continua falando a mesma coisa e jogando para o universo a responsabilidade de entender que você não está querendo dizer o que você está falando, né? Que é aquela coisa assim, eu falo uma coisa, aí alguém escuta e fala assim, ai menina, não fala isso, olha o que você está falando. Ah, imagina, tô brincando, imagina, o universo sabe que eu tô de brincadeira. Gente, o universo não sabe que você tá brincando não, tá? O universo, ele leva no pé da letra o que você está falando. Palavra é código. Sabe aquele papo de a palavra tem poder? Não é conversa fiada, não, é real. Se você ficar todo dia repetindo que você é um fracasso, que você não consegue, que você depende, adivinha o que você vai... Você vai contando essa história para tua mente. Tua mente acredita nisso e fica criando um monte de experiência para te convencer de que você está certo. Porque estar certo é confortável para a mente. A mente, ela sempre vai buscar segurança no que ela já conhece. Segurança na previsibilidade. Então, prestar atenção no que está acontecendo. Segundo, reconhecer o padrão. Aí vai ter que ter honestidade com você mesmo, para falar assim, ó, tá repetindo isso daqui. E o terceiro ponto para esse caminho, esse mapa que a gente vai seguir essa semana é, quando eu perceber o que está acontecendo e conseguir identificar o padrão, em vez de eu reagir automaticamente, eu vou parar, vou respirar e eu vou falar para mim.
Se eu puder falar em voz alta, melhor, porque a gente aproveita o sentido da audição para facilitar essa informação para sua mente. Você vai falar o quê? Estou percebendo, olha aqui, estou vendo, eu estou enxergando a minha repetição de pensamento, estou enxergando a minha repetição de comportamento. Uau, que bom, tá tudo bem. Eu estou fazendo esse exercício essa semana, eu reconheço essa repetição e tá tudo bem, eu posso escolher um novo caminho. Corpo, pode relaxar, não precisa se culpar, não precisa se julgar, tá tudo bem. A gente só está aprendendo algo novo. Daqui a pouco vai ficar facinho de novo. Estou dando um exemplo de como você vai falar. Você vai falar do jeito que você quiser. Eu, gente, sou uma pessoa, quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou muito bem-humorada. Então, eu trago diversão para esse rolê. Quando eu percebo que eu estou repetindo, eu falo assim, te peguei! Ó, peguei! Te peguei! Eu brinco comigo mesma. Por quê? Porque o humor faz o negócio ficar mais leve, né? Mas como você vai te chamar a atenção para você perceber que você está repetindo, faça da maneira como você quiser. Mas, de preferência, fale. Fale para você, estou repetindo, eu percebo que eu estou repetindo, isso é um vício de comportamento, isso é um vício de fala, e está tudo bem. Vou fazer diferente. E se eu só perceber depois que eu já reagi? E aí, o que eu faço? Tá tudo bem. Esse é o caminho. O primeiro caminho é perceber. Pode ser que no começo você não consiga segurar a reação, você só perceba. Não tem problema. Conta para você que você percebeu. Eu percebi e eu repeti. E eu percebi que eu repeti. Tá tudo bem. Você precisa começar a chamar a atenção, a fazer a sua mente perceber que você está vendo ela. Que ela não está comandando o show e você está distraído. Não, eu estou presente percebendo o que a minha mente está acontecendo. Essa é a proposta de exercício essa semana. Na próxima quinta-feira, nós teremos um novo tema, que é engenharia da realidade. Vamos falar, enfim, da engenharia da realidade, que é como treinar a nossa percepção para redirecionar a nossa vida. Dá para fazer isso? Sério? Mas mesmo depois dos 30? Mas mesmo depois de ter 47 anos repetindo essa mesma coisa, tem como treinar a minha percepção para eu tomar a direção da minha experiência? Próxima quinta-feira, às 19h30. Não perca neste mesmo bate-canal.